Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o Teu amor por cada um de nós. Por amor Tu nos deste o presente deste novo dia. Abençoa-nos, protege e ampara-nos. Envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Que em nossos corações aumente a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneçam hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar hoje no texto de Jó, capítulo 23, versículos 1 a 12. Estimado irmão e irmã, de vez em quando na vida, especialmente quando estamos passando por grandes problemas e aflições, temos a impressão de que Deus está longe de nós. Algumas vezes até pensamos que Deus se esqueceu de nós e nos abandonou. Jó estava indo por esse caminho em meio ao seu sofrimento. Jó 23, 2 e 3, 8 e 9 diz: Eu ainda estou revoltado e me queixo de Deus. Não posso parar de gemer. Gostaria de saber onde encontrá-lo. Gostaria de ir até o lugar onde ele está. Eu procuro no leste, mas Deus não está ali. E não o encontro no oeste. E também não o vejo quando age no norte ou se esconde no sul. O desejo de Jó é encontrar Deus para poder se defender se Deus tiver alguma coisa contra ele. Também quer justificar-se perante Deus e dizer que sempre procurou ser fiel a Ele e andar nos seus caminhos. Finalmente, ele quer saber de Deus o porquê ele está sendo castigado tanto se ele era um homem que tentava viver uma vida consagrada a Deus. E Jó diz assim: Eu procuro a Deus, procuro, mas eu não o acho. Jó, você me lembra aquela ovelha perdida da parábola de Jesus. Ela se afastou do rebanho e sozinha se perdeu. Caiu em um buraco cheio de espinhos e não tinha mais como sair de lá. O que resta para a ovelha? Gritar e chorar. Foi isso que aconteceu com o ser humano quando caiu em pecado. O pecado é a revolta do ser humano contra Deus e o abandono de Deus. O ser humano preferiu e prefere andar sozinho por este mundo, por seus próprios caminhos e vontades. Provérbios 14 diz: Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Toda vez que o ser humano abandona Deus, a sua palavra, a oração, a igreja, e vive segundo a sua vontade pecadora, traz sobre si, sobre toda a criação, sofrimento, desespero e morte. Por isso, Jó, você procura, mas não encontra Deus. O ser humano, por causa da decisão errada de abandonar a Deus e viver segundo a sua própria vontade, criou um muro de separação de Deus, como diz Deus em Isaías 59, 2. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem os levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Separado e longe de Deus, da sua palavra, da oração e da igreja, ninguém pode ser feliz de verdade, porque mais cedo ou mais tarde a morte irá pegá-lo e a condenação eterna pesa sobre ele. Como o apóstolo Paulo grita de desespero em Romanos 7,24: Miserável o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Já que o ser humano não pode achar a Deus, é Deus que vem ao encontro do ser humano em Cristo, como o pastor vai ao encontro da ovelha para buscá-la.
E é Jesus Cristo que, vindo ao mundo, sofrendo e morrendo na cruz pelos nossos pecados, nos tira dessa situação de abandono, de desespero e de morte e nos leva para a família de Deus, nos transforma em filhos e filhas de Deus. O próprio Jó, mediante a sua pergunta da busca de Deus, dá a solução para o problema de separação de Deus, quando diz lá no versículo 10: mas Deus conhece o caminho por onde eu ando. Deus conhece a nossa situação e decidiu, movido pelo seu infinito amor, enviar o seu único Filho para nos salvar, como diz Gálatas 4, 4 e 5. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Não dá para deixar de lembrar da ovelha perdida, ferida e com a morte pesando sobre ela no meio dos espinhos, sem poder se salvar, gritando por socorro. Mas de repente, aquela ovelha ouve passos, os passos do bom pastor Jesus, que vem ao seu encontro, entra no meio dos espinhos e tira a ovelha dessa situação desesperadora e a leva de volta ao rebanho. Jesus Cristo, quando morre por você e por mim, Ele nos carrega em seu colo. Os braços abertos de Jesus da cruz são os braços que nos abraçam e dizem: você estava perdido e foi achado, você estava morto e reviveu. Ele, em nosso lugar, sofre todo o castigo e ira de Deus, que Deus deveria dar sobre cada um de nós para nos salvar. Ele nos salva e nos torna pela fé filhos e filhas de Deus. Por isso 1 João 3,1 diz: vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos e filhas de Deus. E de fato somos filhos e filhas de Deus. Jó, Deus está olhando para você sempre. Deus estava olhando para você, Jó, quando tudo ia bem em sua vida. Deus está olhando para você também neste momento de sofrimento e de dor. Ele está olhando para você neste momento em que você perdeu tudo. Deus não tira os olhos de Jó. Deus também, estimado irmão e irmã, não tira os olhos de você. Ele está olhando para você todos os dias, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse, prometeu e cumpre: eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Você é amado por Deus, e é tão amado que Deus sacrificou o seu único filho para ter você perto dele. Se tudo vai bem em sua vida hoje, dê graças a Deus, porque Ele está olhando por você. Ore e louve a Deus. Se tudo vai mal em sua vida, em vez de ficar reclamando, ore e louve a Deus também. Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículos 22 a 26 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, neste mundo nós passamos por momentos felizes, tranquilos, mas também passamos por dificuldades e aflições. Que nós tenhamos a certeza de que o Senhor está conosco nos bons e maus momentos da vida, que o Senhor está olhando para nós e nossas famílias quando tudo vai bem e quando tudo vai mal também. Que a tua presença, ó Deus, nos dê tranquilidade e paz mesmo em meio aos problemas. Que nós tenhamos, acima de tudo, a alegria, porque o Senhor nos ama
e porque o Senhor já nos deu a melhor coisa, a salvação eterna. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.